Olá pessoal, Deus abençoe a todos poderosamente. Teologia for You, com mais um vídeo para você. Dessa vez eu quero responder a pergunta: Jesus nasceu em 25 de dezembro? Se você é novo no canal, dê uma vasculhada, uma passeada pelo canal se gostar, curta os vídeos, compartilhe-os e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, top, muito obrigado e continue curtindo, assistindo, compartilhando e divulgando. Nós queremos chegar a 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda para isso, tá bom? Vamos lá, Teologia for You com mais um vídeo para você. Essa pergunta é muito comum nessa época do ano, né? Nessa época natalina. Jesus nasceu realmente em 25 de dezembro? Deixa eu falar para você. Esse nascimento, em primeiro lugar, ele é inegável, extraordinário, sobrenatural, ao ponto de dividir a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nasceu de uma virgem, veja só. É algo totalmente sobrenatural. É a encarnação do Deus invisível, a encarnação do Deus Todo-Poderoso na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então é inegável esse nascimento, é inegável que Jesus é Deus e nós o celebramos todos os dias, glorificamos o seu nome todos os dias. Mas eu quero te dizer, não foi nessa data que ele nasceu. Muito bem. Dionísio, um cronologista muito antigo, ele fez contas a partir do calendário de Júlio César e ele passou a datar, ele passou a separar as datas em antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, foi descoberto muitos anos depois que Dionísio cometeu um erro. Há um erro no calendário de 4 a 6 anos. Porém, esse erro só foi descoberto em 1500 depois de Cristo. Então, há uma brecha no calendário entre 4 e 6 anos. E isso só veio ser descoberto muito tempo depois. E aí as pessoas decidiram não mexer mais com isso. Não mudar mais. Não ir mexer com essas datas mais. Então, portanto, ao invés de 2022 depois de Cristo, nós estamos em ou 2026 ou 2028 depois de Cristo. Por que não poderia, então, pastor, Jesus ter nascido em 25 de dezembro? E eu vou pegar aqui algumas chaves, olhando as entrelinhas, para te responder essa pergunta. E a primeira chave é a morte de Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar Jesus, ele morreu. Herodes, que mandou matar a Jesus, as crianças de 2 anos para baixo, ele morreu entre o ano 3 e 4 antes de Cristo. Uau! Como é que ele morre antes de Cristo? E quando Jesus nasce, ele manda matar Jesus. Por causa desse erro entre 4 e 6 anos. Como é que a gente sabe disso? Flávio Joséfos, historiador judeu, ele vai relatar em seus escritos que no ano do eclipse visível em Jerusalém foi o ano da morte de Herodes o Grande. Houveram 2 eclipses, ou no ano 3 ou no ano 4, que não foi visível. O outro foi visível, ou no ano 3 ou no ano 4, não tem a precisão. Mas no ano do eclipse visível foi a morte de Herodes. Então esse ano é 3 ou 4 antes de Cristo. Se Herodes manda matar as crianças de 2 anos abaixo porque ele quer atingir Jesus que havia nascido, então isso quer dizer que Jesus nasceu entre o ano 5 e 6 antes da era cristã. Então podemos dizer que Jesus ele nasceu antes de Cristo, pelo menos no calendário. Isso não queremos com isso negar, claro, obviamente, que Jesus é o Messias, o Deus encarnado. Mas queremos dizer que essas datas, elas são imprecisas por causa desse erro de cálculo de Dionísio. Então a primeira chave é essa, é a morte de Herodes. Agora, eu quero dizer com isso também, abrir um parênteses aqui, isso não altera o calendário profético da Bíblia. Por quê? Porque as profecias bíblicas, elas não atentam para a data específica. Elas atentam para a quantidade de anos, ok? Então isso não altera nada as datas, ou melhor, as profecias bíblicas. Por exemplo, alguém que nasceu no ano 2000, por esse erro, teria nascido, digamos, no ano 2005. 5 anos aí de diferença. Mas essa pessoa que nasceu em 2000 hoje tem 22 anos. Se ela nasceu em 2005, hoje nós estaríamos, em vez de 2022, nós estaríamos em 2027.
Só que, mesmo não sendo 2022 e sendo 2027, essa pessoa teria 22 anos do mesmo jeito. Então não altera nada, ok? Então as profecias ou o calendário profético da Bíblia não é alterado por causa desse erro, ok? A segunda chave que eu quero lhe falar, porque Jesus não pode ter nascido em 25 de dezembro. Os pastores, diz a Bíblia lá em Lucas 2, que eles veem no céu os anjos anunciando o nascimento do Salvador do mundo. Eles estão na vigília da noite e estão com seus rebanhos pastoreando. Isso seria impossível no mês de dezembro. Por quê? Porque é o mês de Kislev no calendário judaico. E aí é um mês de inverno rigoroso. As pessoas não estão no campo, os rebanhos não estão no pasto, não tem pasto. O pasto está seco, coberto de neve. Terceira chave que eu quero passar para você. José e Maria, como os outros tantos, viajam a Belém para a contagem, para o censo que foi ordenado pelo Império Romano. Isso era impossível no inverno, eles não viajavam, eles não se locomoviam. O inverno era rigoroso, era você atentar contra a própria vida, era você arriscar a sua vida, fazer uma viagem assim, no lombo de animais, no inverno rigoroso. E a quarta chave que eu quero trazer para você, e ao meu ver a principal. Lá em Lucas 1,15 vai dizer que, 1,5, perdão, a Bíblia vai dizer que nos dias de Herodes, o anjo visita o sacerdote Zacarias, que é pai de João Batista, para anunciar que Isabel vai ficar grávida. Isabel, que é a mãe de João Batista e que é prima de Maria, mãe de Jesus. Então, ou seja, Zacarias está no santuário servindo e recebe a visita do anjo para anunciar que Isabel vai estar grávida a partir dali, por um milagre da parte de Deus, ok? Aí você sabe da história, ele não crê, por ele duvidar, ele fica mudo durante todo o tempo, enfim. Porém, tem uma chave aqui. A Bíblia vai dizer que Zacarias é sacerdote do turno de Abias. O que é isso, turno de Abias? Aqui tem uma chave. Davi divide o serviço do santuário em 24 turnos de sacerdotes ao longo do ano, 2 em cada mês. Cada turno iria servir direto por 15 dias. 15 dias direto no santuário, servindo ao Senhor. O turno de Zacarias era o turno de Abias. E que turno é esse de Abias? Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24, versículo 10, a Bíblia vai nos elucidar isso, vai dizer que o turno de Abias é correspondente ao 8º turno. Aí você vai observar a diferença entre o calendário judaico e o calendário nosso. No calendário judaico, o primeiro mês não é janeiro. O primeiro mês é Nissan, que corresponde ao mês de março e abril. Ou seja, no calendário judaico, um mês pega 15 dias de um mês nosso e 15 dias de outro mês nosso. Então, ou seja, o primeiro mês, Nissan, corresponde a março, entre março e abril. É o primeiro mês. Então, ou seja, eram 2 em cada mês desse. Março e abril, abril e maio, maio e junho e julho. 2 em cada. Em junho e julho é que vai dar o 8º turno. Então aqui nós já temos uma data. Nós chegamos ao consenso de quê? De que quando o anjo visita Zacarias para anunciar a gravidez de Isabel, nós estamos no mês entre junho e julho. É aí que Isabel fica grávida. Fazendo as contas, 9 meses para frente, João Batista vai nascer no mês de Nissan, que é entre março e abril do nosso calendário. Se você tira 3 meses para trás, vai dar o quê? Janeiro, o nosso mês janeiro, que é o mês de Itanim no calendário judaico. E por que eu estou te falando isso? Porque Isabel fica grávida e quando ela está de 6 meses, Maria recebe a visita de Gabriel, do anjo Gabriel, e o anjo anuncia que Maria está grávida pela ação do Espírito Santo do Salvador do mundo. Maria, então, vai visitar a sua prima Isabel. E você conhece a história. O menino pula na barriga de Isabel quando Maria chega, porque Jesus já está na barriga dela, de Maria. E João Batista na barriga de Isabel. Só que Isabel tem 6 meses já de gravidez.
Maria está no começo da gestação. Então tem essa diferença de tempo. Se ele nasce, João Batista nasce, no mês de Nissan, entre março e abril, Maria chega quando ela está com 6 meses. 3 meses antes vai dar entre janeiro e fevereiro. Então é aí que começa a gravidez de Maria, entre janeiro e fevereiro. Colocando 9 meses para frente, eu quero corrigir aqui, janeiro e fevereiro é o mês que ela engravida, não é o mês que Jesus nasce. O mês que Jesus nasce é Etanim, ok? Então uma pequena correção aqui, para você entender. Então Maria fica grávida entre janeiro e fevereiro, e contando os 9 meses para frente vai dar o mês de Etanim, que é entre setembro e outubro. Então, por essa chave que tem nas entrelinhas da Bíblia, nós podemos afirmar categoricamente: Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu entre o mês de setembro e outubro do nosso calendário, o mês de Etanim no calendário judaico. Mas, pastor, já que Jesus não nasceu nessa data, essa data é fictícia, é uma data de fantasia, nós devemos comemorar ou celebrar o Natal? Bom, eu quero apelar aqui para você. Você é uma pessoa que pensa. Então eu não quero dizer para você se você celebra ou não celebra, se é pecado, se não é pecado. Não é esse o objetivo do vídeo. O que eu quero é trazer para você aqui que essa data é fictícia, é uma fantasia, ele não nasceu nessa data. Mas eu quero apontar aqui algumas considerações para você através desse vídeo. Primeira consideração: a Bíblia ela não ordena tal celebração. Em termos de celebrações, a Bíblia só nos dá 2 ordenanças: batismo e santa ceia. Essas são as ordenanças bíblicas para a igreja. O resto é conveniência. Então celebramos aniversários nossos, aniversários de igreja, celebramos outras datas, tal, tudo por conveniência. Mas não há ordenança bíblica para isso. É por tradição religiosa ou familiar. Quando é familiar, ainda pelo menos tá bom, né? O ruim é quando é só por tradição religiosa. Mas enfim, segunda consideração: não há nenhuma menção por parte de Jesus ou dos apóstolos para tal celebração, para o aniversário de Jesus. Pelo contrário, Jesus e os apóstolos mandam celebrar a sua morte até que ele venha, através da ceia do Senhor. Terceira consideração: aniversários geralmente eram festas celebradas entre pagãos, reis, faraós, enfim. Por exemplo, você vê o exemplo lá do aniversário de Herodes, aquela coisa toda onde João Batista decapitado, enfim, é pedida a cabeça dele. Aquilo era um aniversário. Geralmente aniversários é uma herança, nós comemoramos por herança, né? Uma herança de tradições pagãs, não bíblicas, ok? A quarta consideração: os apóstolos nunca celebraram, não há registro na Bíblia, nem aniversário deles, nem do Senhor Jesus. Quinta consideração: essa data era comemorada a princípio pelos persas como sendo o dia do nascimento, 25 de dezembro, o dia do nascimento de Tamuz, o filho do Deus Sol. É isso mesmo. Era comemorada nessa data pelos persas, depois babilônicos, enfim, o nascimento de Tamuz, o filho do Deus Sol, um Deus pagão. Só que depois, pelo sincretismo religioso, a junção, né, o enxerto de tradições dentro do cristianismo feito pela estatal religiosa, foi adotada essa data, 25 de dezembro, como a data oficial do nascimento do Filho de Deus. Mas na realidade é o nascimento de Tamuz, o filho do Deus Sol. E isso foi introduzido no nosso calendário, no calendário cristão oficial, né, pela estatal religiosa. Muito bem. Sexta consideração: se você observar comigo, virou uma data meramente religiosa, uma data meramente comercial e comemorativa, nos levando a muitos à glutonaria e à bebedice. Sétima consideração: para piorar, ainda introduziram nesta festa
nessa celebração a figura fantasiosa e mentirosa do bom velhinho, o Papai Noel. E o que espanta, muitos cristãos condenam, não é, a manutenção da fantasia do Papai Noel, mas sustentam com unhas e dentes a fantasia, a data mentirosa, fictícia de 25 de dezembro como sendo o nascimento de Jesus Cristo. Então eu condeno uma fantasia, mas abraço outra, na maioria das vezes. Então foi introduzida essa figura, né, para piorar a situação, a figura do Papai Noel, né, a partir lá da história do Santa Claus, o São Nicolau, né? Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas bem, então observando essas considerações, você pensa, eu, no meu caso, a minha opinião para finalizar o vídeo, eu não comemoro, não celebro essa data, para mim é uma data como outra qualquer, porque o Senhor, nosso Deus, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, primeiro não nasceu nessa data. Segundo, ele não nos ordenou a celebrar isso, a celebrar essa data, o Natal, né? Enfim. E eu não enfeito minha casa, nós não enfeitamos a nossa igreja, mas, em segundo lugar, apesar de eu não fazer isso, eu quero te dizer que nós somos pessoas livres. Você é livre para pensar e você é livre para decidir. Se te faz bem celebrar, se você acha que tem base bíblica para isso, enfim. O que eu quero te dizer é, a partir disso tudo aqui, eu não encontro base bíblica, essa data não é verdadeira e não há ordenanças bíblicas para tal. Mas eu sempre vou ser a favor da gente celebrar a Jesus Cristo todos os dias, de amar a Jesus Cristo todos os dias e lutar para viver uma vida que glorifique ao Senhor todos os dias. Vou ser sempre a favor das reuniões e da comunhão familiar, seja para comer, seja para louvar, seja para bater papo, seja para se reunir. Então aproveita essas datas, como todas as outras datas, qualquer data, esteja junto, abrace sua família e procure sempre, a cada dia, ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, melhores filhos, a cada dia, porque tudo isso vai fazer você celebrar e glorificar a Jesus todos os dias. Que Deus te abençoe. Eu espero ter contribuído para o seu conhecimento. Não quero jamais aqui atrapalhar a tradição de ninguém, mas só trazer conhecimento para cada um de vocês. Boas festas e um feliz ano novo para todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.